Se você quiser ver o que aconteceu em um jogo de basquete, muita gente começa pelo box score. Lá tem pontos, assistências, rebotes. Dá pra saber quem jogou bem e quem jogou mal. E até faz sentido, são números simples, diretos e parecem contar toda a história. Mas o problema é que eles não contam, porque existem jogadores que dominam o jogo sem aparecer nas estatísticas. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar exatamente como isso acontece, usando exemplos e comparações para mostrar onde o box score falha, porque depois disso você vai olhar para o jogo de uma maneira diferente. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o like. Bom, se você assistir Rudy Gobert por 5 minutos, você pode achar que ele é limitado. Não dribla, não cria jogadas, não decide jogos. Mas então, por que as estatísticas dizem que ele é um dos jogadores mais impactantes da NBA? Gobert vem sendo um dos jogadores mais enigmáticos dos últimos anos. Para as estatísticas avançadas, ele é exaltado. Mas do outro lado, tem vários fãs da liga que não confiam nele para dar um drible. Eu vejo ele como um ativo valioso para Minnesota, quase até no nível do Anthony Edwards. Com 2,16 ele é peça-chave na defesa, se destacando por seu domínio no garrafão e nos rebotes, garantindo a defesa interior do time. Essa defesa de Minnesota junta defensores de perímetro com um protetor de aro confiável por trás. O sistema é simples: pressionar os arremessadores do perímetro, forçar infiltrações e ter o Gobert esperando lá para contestar tudo. Mas aqui surge uma dúvida. Se você olhar apenas para o box score, parece que o impacto ofensivo dele se resume a 11 pontos por jogo. Então, como um jogador assim pode ser tão importante? Antes de falar disso, a gente precisa entender o que ele faz em detalhes dentro das jogadas. Quando o Gobert faz uma screen, ele não só tira o defensor, ele cria um 2 contra 1. E isso é o que faz o ataque de Minnesota funcionar. E se a defesa decide trocar a marcação, fica ainda mais fácil para ele. Contra defensores menores, ele consegue arremessos livres, rebotes ofensivos e garante que o ataque seja um sucesso. E o mais interessante é que o impacto dele não para por aí, porque mesmo quando o arremesso chega a acontecer, o Gobert continua influenciando a posse. Ele pega 12% dos rebotes ofensivos quando está em quadra. Mais rebotes resultam em mais posses, que resultam em mais pontos, afetando diretamente o volume ofensivo da equipe. Ele dá 2 assistências por jogo e 4 assistências por screen toda noite, mas essas não aparecem nas estatísticas. Isso mostra algo essencial: Gobert é um jogador que impacta o jogo sem precisar da bola nas mãos. E é exatamente aqui que começa a confusão principal do vídeo. Porque enquanto alguns jogadores inflam as estatísticas por ter a bola na mão, outros impactam o jogo de formas que o box score não consegue capturar completamente. Para aprofundar nesse tema, eu vou trazer à tona a posição que mais tem a bola na mão: os armadores. Se você montasse um time para ganhar agora, você preferiria Jrue Holiday ou Jalen Brunson? Vamos analisar isso. Jrue Holiday é um dos armadores mais fortes desse século. Ele é ágil e tem um tempo de reação quase imediato. Já aos 35 anos, ele ainda tem média de 1,4 roubos de bola, ficando em 20º nisso. Uma tática que ele usa muito na defesa é absorver o contato do adversário. Depois que ele absorve, a bola fica exposta, gerando um potencial roubo de bola. Ele navega fácil por screens e é um dos poucos armadores que consegue marcar todas as posições. Eu não vou adentrar muito, mas ele é um dos melhores armadores defensivos da NBA e já deveria ter um prêmio de defensor do ano. Agora sobre o ataque dele. Um destaque é que ele não cava faltas, algo raro na NBA atual. Ele tem média de 16 pontos, com só 2 lances livres. Algo que ele faz muito em Portland é prender o defensor atrás dele, ganhando espaço para ter um arremesso melhor. Se um pivô se aproxima, ele pode explorar o espaço vertical e a altura de Donovan Clingan e de seus outros companheiros.
Além disso, ele dá passe para 30% das cestas de Portland quando está em quadra. Uma arma que ele tem no arsenal é o step back. Duas coisas que ele usa muito para chegar nesse step back é ganhar do defensor no balanço e usar seu físico para ganhar separação. Além disso, ele é inteligente e tem uma ótima visão de jogo. Agora, vamos falar do Jalen Brunson. A principal característica dele é a sua alta inteligência. Na defesa, ele é conhecido por ser um alvo fácil, não tem altura nem força que se destacam, e não tem nenhuma chance contra um armador alto como o LaMelo. Uma qualidade dele é que, além de ajudar os companheiros na defesa, ele ainda consegue muitas faltas de ataque só se colocando na frente do adversário. Mas onde ele se destaca mesmo é no ataque. Se você buscar, dá pra achar fácil lances dele cavando faltas só usando o cérebro. Além disso, ele se garante sozinho, sendo talvez o melhor da liga em isolation. Ele tem muito recurso, muito mesmo. Sabe usar screens e o corpo de maneira inteligente para conseguir cestas fáceis. E deixa seus defensores com problemas de falta bem cedo na partida. Ele finaliza 30% das jogadas de Nova York quando está em quadra. É aqui que começa o erro, porque quem tem mais a bola sempre parece melhor. Quem só vê as estatísticas pensa que Brunson é muito superior que o Jrue Holiday. E ele até pode ser, não estou tirando o mérito dele no ataque. Mas no total e no impacto na partida, é muito mais fácil ter um time ao redor do Holiday, porque ele é mais completo e versátil, além de ser um passador melhor. Mas aqui também entra um ponto importante. Eu não estou falando que quem faz 25 pontos por jogo não impacta tanto. Eles impactam e são necessários para o jogo, porque alguém precisa criar e decidir. E quanto mais responsabilidade um jogador tem, maior vai ser o seu volume e também o seu custo. Agora, outra situação interessante: Collin Gillespie e LaMelo Ball. Mas antes de ir para esse exemplo, você precisa entender o conceito de custo no basquete. Custo é basicamente o preço que o time paga para um jogador produzir. Isso inclui quantas posses ele usa, quantos erros comete, quão eficiente ele é e o quanto ele ocupa da ofensiva. Um jogador que joga com a bola vai ter mais volume, mas também pode errar mais e gastar mais posses, tendo um custo maior. Já um jogador com menos responsabilidade usa menos a bola, erra menos e é mais eficiente por posse, tendo um custo menor. Então o custo é tudo que o time abre mão para que aquele jogador gere seus números. Então, o que isso tem a ver com essa comparação exatamente? Praticamente tudo. Em geral, o LaMelo é superior em volume, ele pontua mais, arma mais e pega mais rebotes. E isso faz parecer uma comparação óbvia à primeira vista, como se o impacto dele fosse automaticamente maior. Mas é exatamente aí que começa o problema. Quando você olha o uso, a diferença fica clara. A jogada finaliza em LaMelo 32% das vezes quando ele está em quadra, enquanto em Gillespie é só 19%. Ou seja, LaMelo participa de muito mais jogadas, então ele naturalmente vai acumular mais números. Já Gillespie tem um papel completamente diferente. Ele joga menos com a bola, mas compensa isso, cometendo menos erros, fazendo menos faltas e tomando decisões mais seguras. Isso aparece na eficiência. Enquanto Gillespie tem cerca de 59% de true shooting, LaMelo fica por volta de 54%. Além disso, a diferença na tomada de decisão também é clara. LaMelo dá 2,6 assistências por turnover, Gillespie dá 3. Já que ele tem menos a bola, ele cuida melhor de cada posse. Enquanto isso, LaMelo tem uma carga ofensiva muito maior. Ele é mais gravitacional, atrai a defesa, cria jogadas e assume riscos que poucos jogadores assumem. Só que os números altos dele vêm junto de um custo que nem sempre aparece nas estatísticas. E quando você olha para o impacto geral, a coisa fica ainda mais interessante. Em métricas como wins over replacement, que significa valor em relação à reserva, Gillespie aparece com 5,3, enquanto LaMelo tem 3,9. Ou seja, mesmo com menos volume, o impacto total dele pode ser maior. E é por isso que essa comparação engana. Quando você olha só números brutos,
Parece que Lamelo está em outro nível, mas na prática, você está comparando funções completamente diferentes dentro do time. Um jogador responsável por criar tudo vai acumular mais estatísticas. Outro, mais complementar, pode impactar o jogo de forma mais eficiente e com menos custo. No fim, o ponto não é dizer que Gillespie é melhor que o Lamelo. É entender que estatísticas isoladas não contam a história completa, porque elas mostram volume, mas não mostram o contexto, as decisões e o custo por trás de cada número. Então, se essas estatísticas podem enganar, como você analisa um jogador sem cair nessa armadilha? Os jogadores que têm a posse o tempo todo, naturalmente vão acumular mais pontos, assistências e números chamativos, mas isso não significa por si só que eles são os que mais impactam o jogo. Por isso, antes de olhar qualquer estatística, é importante ver alguns pontos. A primeira coisa é entender a função do jogador dentro do time. Nem todo jogador está ali para fazer pontos ou criar jogadas. Alguns são responsáveis por organizar o ataque, outros por defender ou até dar equilíbrio. O problema é que o box score trata todo mundo igual, como se todos tivessem o mesmo papel. E quando você ignora a função, qualquer comparação já começa errada. Depois é preciso pensar, esse jogador precisa da bola para ser útil, ou ele consegue impactar o jogo mesmo sem ela? Esse é o tipo de diferença que o box score simplesmente não mostra. A terceira coisa é observar o que o jogador faz sem aparecer. Existem várias coisas que não entram nas estatísticas tradicionais. Screens, posicionamento defensivo, ajuda na marcação, movimentação que gera espaço para os companheiros. Tudo isso muda o resultado de uma jogada, mesmo sem gerar um número. Se você não presta atenção nessas ações, você está vendo só uma parte do jogo. A quarta coisa, e talvez a mais importante, é entender o custo do jogo daquele jogador. Turnovers, decisões ruins e defesa inconsistente podem anular boa parte daquilo que o jogador faz no ataque. Alguns jogadores fazem muitos pontos, mas também entregam posses, cometem erros e prejudicam o time do outro lado da quadra. E esse equilíbrio raramente aparece de forma clara quando você olha só o box score. Afinal, analisar um jogador não é só olhar quantos pontos ele faz ou quantas assistências ele distribui. É entender quanto ele precisa da bola, o que ele faz sem ela e quanto custa o estilo de jogo dele. Porque o box score mostra a produção, mas o jogo mostra o impacto. No fim, dá para entender por que muitos só veem o box score. Ao longo do vídeo ficou claro que nem tudo que impacta o jogo aparece nas estatísticas. Jogadores como Rudy Gobert mudam uma partida sem precisar pontuar. O volume pode inflar números e fazer jogadores parecerem mais impactantes do que realmente são. E comparar atletas sem considerar a função pode levar a conclusões erradas. Contudo, o que realmente importa não é só o que aparece no papel, mas como o jogador influencia o jogo de verdade. Ao mesmo tempo, é difícil para muita gente ver um jogo completo, já que para a maioria o basquete é só um complemento e os jogos acontecem tarde da noite ou até de madrugada, um horário péssimo. Nesses casos, o box score não é um problema, ele até ajuda a entender o que aconteceu. O erro começa quando ele vira a única forma de analisar o jogo. Eu mesmo tento ver 1 ou 2 jogos por semana, não dá para ficar assistindo o tempo todo. E nem precisa ficar vendo o que cada jogador faz sem a bola. Afinal, assistir esporte é uma forma de entretenimento, uma maneira de relaxar. Nem todo mundo precisa ver o basquete do mesmo jeito. Agora, se você quer ir além, entender o que realmente acontece em quadra, quem impacta mais, quem faz o time funcionar, aí o box score não é suficiente, porque é o jogo quem mostra quem realmente fez a diferença.